Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor é o teu pastor e nada, absolutamente, faltará na sua vida. Não faltará o pão sobre a sua mesa, não faltará o teto sobre a sua cabeça, não faltará a roupa para se vestir, porque o Senhor é o teu pastor. Eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra há anos na minha vida e embora tenha passado por muitos perrengues, não é? Causados muitos deles por mim mesmo, Deus nunca me abandonou. Eu tenho certeza que Deus te ama mais do que até me ama. E por isso eu sei que Ele não te abandonará, Ele não te deixará, Ele realmente fará cumprir no seu coração, na sua vida, essa palavra de que Ele é o teu pastor, Ele cuida de você, Ele se importa com você, Ele faz tudo o que é possível e impossível para que a sua vida seja uma grande bênção. Eu sei disso e é por isso que eu quero falar com Ele, para que Ele nos abençoe agora, nesse momento de ministração da palavra. Nós vamos precisar de muito discernimento, de muito entendimento do Espírito Santo, para nos ajudar a ver o que Deus tem para nós hoje. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos conduz a pastos verdejantes. O Senhor cuida de nós. O Senhor se importa conosco. Ó Pai, nós te louvamos, porque em meio a tanta confusão, a tanto desentendimento, em meio a tantas mortes, ó Deus, nós podemos ter uma certeza de que o Senhor vai à nossa frente, nos conduzindo, nos livrando do mal, nos acompanhando, Senhor, como o Senhor acompanhou o seu povo no deserto, Pai, com a coluna de fogo à noite para aquecer, a nuvem durante o dia para livrar do sol causticante, o alimento que vem do céu, ó Deus, a água que sai da rocha, tudo isso o Senhor provê, porque o Senhor é o nosso pastor. Então, abençoa-nos agora com essa palavra que o Teu Espírito vai ministrar ao nosso coração, que nós sejamos alcançados, beneficiados, ó Deus, transformados pela renovação da nossa mente. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. O texto para nós meditarmos hoje se encontra na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, do capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4, dos versos 4 a 9, diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. A mensagem de Deus para nós hoje é o que chamaríamos de curta e objetiva. Muito prática, inclusive. É tempo de assimilarmos a palavra de Deus para o nosso próprio bem, para mantermos a nossa sanidade mental, emocional, física e espiritual. Não é tempo de ficarmos pensando bobagem, não é tempo de ficarmos disseminando, espalhando bobagens, não é tempo de ficarmos compartilhando medo, desespero, desesperança, insegurança e coisas do gênero.
Não é tempo de ficarmos emprestando o ouvido para quem não conhece a Deus. Isso é coisa de crente carnal, crente que pende mais para as coisas daqui de baixo do que das de lá de cima. E por que isso acontece? Por que muitos crentes pendem mais para as coisas que são da terra? Por que é que muitos crentes têm dado mais importância àquilo que os homens falam do que à palavra de Deus? É simples. Porque, apesar de terem sido salvos por Cristo Jesus, eles continuam se empanturrando de lixo. Não adianta fazer cirurgia bariátrica se não mudar a cabeça, se não mudar a maneira de pensar. Certos hábitos precisam mudar para que a cirurgia surta o efeito necessário e esperado. Na vida espiritual não é diferente, na vida não é diferente, praticamente nada. Para que se veja mudança na vida e mudança de vida, não basta ser salvo, gente. Tem que se mudar certos hábitos. É verdade que nós não temos controle sobre uma porção de coisas, sobre o que as pessoas pensam, sobre o que as pessoas fazem, sobre o que elas dizem, defendem, sobre o que o diabo faz para gerar o caos no mundo. Nós não temos controle sobre as forças da natureza, sobre os surtos de doenças e as mortes que estão pipocando por todos os lados. Enfim, há muitas coisas que estão além do nosso controle, mas por outro lado, tem muitas coisas que estão sob o nosso controle, ou pelo menos deveriam estar, e que nos proporcionariam uma qualidade muito melhor de vida se fossem controladas. Nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas emoções, aquilo que a gente gasta tempo fazendo, que a gente gosta de fazer, são coisas que poderíamos controlar, se quiséssemos. É como diz aquele velho ditado: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. E por incrível que pareça, essas coisas pessoais, nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas emoções, essas coisas nos causam mais danos quando não controladas do que essas coisas externas, do que as circunstâncias externas. Isso é, aquilo que a gente pode controlar e não controla, nos causa mais danos do que aquilo que está além do nosso controle. Aquilo que a gente deveria controlar e não controla em nós mesmos, nos prejudicam demais. Isso é o mesmo que permitir que um pássaro faça um ninho na cabeça. Eu, por exemplo, evito ao máximo, ultimamente, assistir aos noticiários. Eu sei que é importante estar bem informado, mas eu não sei se o que estão fazendo hoje em dia na mídia é nos dar informação. Está mais para um massacre emocional, psicológico, religioso e político. Não, na minha opinião, eles não nos dão informações, eles nos dão pontos de vista, os deles, ou os de quem está por detrás deles. Violência, corrupção, sofrimento, desgraça e vida alheia. Essas coisas de BBB, essas coisas que falam da vida de artista, como se isso mudasse a nossa vida. É disso que vivem os noticiários. E se é verdade que a gente é o que consome, então nós estamos fadados a uma morte por indigestão, por AVC ou por esgotamento nervoso
se continuarmos consumindo todo e somente esse material que a mídia está nos fazendo engolir. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui para a gente consumir outro material, a palavra de Deus. Por quê? Porque ela nos põe em contato com uma outra realidade, com uma realidade onde a fé, a esperança e o amor é que enchem o coração de quem crê. Uma vez que nós imergimos nessa realidade da palavra de Deus, nós somos acometidos de uma autoridade espiritual que nos dá condições de dizer não para tudo aquilo que quer nos deixar mal, nervosos, angustiados, ansiosos, irritados, descontentes, mal-humorados. A gente normalmente tem indigestão quando ingere alimento ou bebida além da conta. Não é assim? Quando isso acontece, dá aquele mal-estar. E a mesma coisa se dá com quem não tem controle sobre o que deixa entrar na sua vida, na sua mente, no seu coração. Para quem consome esse lixo que nós estamos assistindo, vendo, ouvindo, a alma fica pesada e pesarosa. Há um limite de armazenamento de coisas ruins que não deveria sequer ser preenchido em nossos corações, porque eles já têm um problema crônico de pecado, ou seja, de coisa ruim. Então, o que a gente acaba fazendo? Juntando a fome com a vontade de comer, e o estrago está feito. A gente precisa fazer uma limpeza na alma sempre que possível, para que não sejamos consumidos pelo mal que entra e se junta com o mal que naturalmente já existe. Não dá para formatar a alma, para formatar o coração, como a gente faz com um computador ou com um celular, para apagar tudo ou colocar naquela configuração de fábrica, zerar tudo. Mas a gente pode mudar o teor do que entra na nossa alma. Se nós nos empenharmos nisso, com o tempo, a nossa perspectiva da vida vai mudar, nosso humor vai mudar, nosso ânimo vai mudar, nossa fé vai crescer, bem como a nossa esperança e o amor de Cristo em nós. Por que eu estou falando disso? Porque nós não podemos ficar iguais às pessoas do mundo. É o que nos diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 2, quando ele diz lá que é para a gente não se conformar, não tomar a forma do mundo. Hoje em dia está muito comum, até demais, os crentes acharem normal serem acometidos dos mesmos problemas psicológicos e emocionais dos não cristãos. Por que será que isso acontece com tanta força como não acontecia antes? Por que será que cristãos entram em depressão profunda e alguns até se suicidam? Por que será que cristãos ficam tão desgostosos com a vida? Por que cristão surta? Podem haver inúmeras razões. Algumas delas até legítimas, como uma descompensação química no cérebro. Mas via de regra, é porque as pessoas, os crentes vão se enchendo de lixo, e quando o lixo toma conta, a vida começa a cheirar mal. Lixo e limpeza têm cheiros específicos e se destinam a coisas diferentes. Vocês sabem muito bem disso. Lixo precisa de controle, senão infecta tudo. Provérbios 16, 32, a parte B do versículo diz o seguinte: mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mas como é que a gente controla o nosso espírito? Como se controla isso? Fazendo uma triagem do que entra no coração.
Isso pode, isso não pode. À luz da palavra de Deus. Não à luz do que fulano disse, do que cicrano disse, é à luz da palavra de Deus. Simples assim. A gente se engana ao pensar que para ser feliz é preciso ter muita coisa. Para ser feliz a gente precisa mesmo é tirar muita coisa do coração, muita coisa da alma, muito entulho. A vida é muito curta para desperdiçarmos com bobagens que consomem o pouco tempo que nós temos aqui na terra. A palavra de Deus apela para que sejamos mais seletivos na vida. Paulo diz para a gente pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, naquilo que tem virtude, que é digno de louvor. Para quê? Para a gente viver melhor, para a gente viver menos angustiados, menos ansiosos, menos indignados, menos contrariados, menos inclinados a reagir ao mal com o mal. Você pode controlar isso na sua vida mergulhando na palavra de Deus. É lógico que isso não acontece do dia para a noite, mas à medida que ela vai tomando conta de você, esse controle vai vindo. Ela tem o poder de nos acalmar, de nos incentivar, de nos animar, de nos alegrar, de nos fazer refletir antes de reagir, de nos levar à presença de Deus. E uma vez lá, a atmosfera muda. A palavra de Deus nos enche de autoridade para expulsarmos qualquer coisa ou qualquer um que queira nos levar na direção contrária daquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que vai nos abençoar. Uma vez que estejamos cheios da palavra de Deus, não haverá espaço para lixo dentro de nós. E com isso nós vamos fazer o quê? Exalar o bom perfume de Cristo. Tem gente que não gosta de perfume. Eu gosto, mas não de qualquer perfume. O bom perfume é aquele que deixa o olfato aguçado, aquele que faz com que o corpo tenha uma sensação de prazer ao sentir o cheiro. É assim que eu imagino o bom perfume de Cristo, um aroma que aguça o desejo de querer mais dele. O mundo, por outro lado, nos estimula ao lado ruim, ao cheiro ruim das coisas, porque lixo tem cheiro e não é agradável. Ele causa incômodo, e com o incômodo a gente se estressa, e com o estresse a gente surta, e com o surto a gente desconta em quem não deveria, e geralmente não tem volta, não tem conserto, não tem restauração. O que Paulo está nos dizendo aqui, gente, é que nós podemos controlar o ambiente que nos envolve, controlando o que a gente pensa, principalmente com a palavra de Deus. No início, na oração, eu citei o Salmo 23, que tem um efeito que nos acalma tanto ou mais do que um calmante tarja preta, na vida de quem crê, obviamente. Foi com a palavra de Deus que Jesus pôs o diabo para correr depois de ser tentado no deserto. Então a palavra de Deus tem poder para nos levantar, para nos impulsionar, para nos fazer caminhar sem cansar, para curar as enfermidades da alma. Ela é fantástica. A gente não precisa viver miseravelmente. Deus sempre terá uma palavra para nós. A Bíblia não é um livro de autoajuda, mas nos conecta com a ajuda que vem do alto. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, diz o Salmo.
A palavra de Deus é um antídoto para o veneno que querem, o que estão tentando inocular em nós diariamente, para esse veneno que já está em nós há muito tempo e que vem nos devastando por dentro. Não dá para andar pela fé consumindo lixo. Fica complicado demais. Não casa. Chega uma hora em que a fé fica soterrada debaixo de toneladas de lixo. E quando a fé fica soterrada, o ânimo desaparece, a energia se esgota, a esperança some e o amor dá lugar ao egoísmo, à autopiedade, à violência, ao cinismo, até ao masoquismo. É só pensamento ruim e negativo que sobra. E o que é pior, gente, nós nos acostumamos com isso e tem gente que passa até a gostar. O mundo diz que quer ser melhor, mas está viciado em coisas ruins. Mas o mundo é um mundo e nós não pertencemos mais ao mundo. E quando eu digo mundo, estou me referindo aqui ao sistema que controla a vida dos homens, esse sistema maquiavélico, maligno, corrupto. Nós não pertencemos mais a esse sistema, nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nossas vidas não têm mais que seguir os critérios do mundo. Nossas conversas não precisam de palavrão para serem agradáveis. Nossas festas não precisam de álcool e drogas para serem alegres. Nossos faturamentos não precisam de falcatrua para a gente se dar bem, para a gente enriquecer ou para a gente viver bem. Nossos relacionamentos não precisam de escapadas para funcionarem bem. Nós não precisamos fingir ser o que não somos para sermos aceitos. Jesus nos libertou de todas essas coisas e muitas mais. Ele nos deu outra chance de vivermos com qualidade. É tempo de mudarmos de atitude, é tempo de mudarmos nossas conversas, é tempo de mudarmos de vida. Não adianta cantar uma nova história Deus tem para mim, um novo tempo Deus tem para mim, se a gente continua se empaturrando de lixo. Não vamos ter uma nova história, nem um novo tempo sem esforço, sem pôr o lixo para fora e sem colocar algo novo e bom para dentro. Para sermos salvos, não temos que fazer esforço algum, porque Jesus já morreu por nós, Ele fez tudo para que fôssemos salvos. Salvação é só aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas para termos uma vida coerente com a salvação que recebemos de graça, e pela graça, a gente precisa se esforçar sim. Isso significa lutar contra tudo que polui a nossa mente e o nosso coração. Isso significa dizer não a tudo que a gente gosta, mas que nos destrói. Isso significa não ceder a desejos sórdidos que destroem a família, que destroem a sociedade, que destroem o nosso futuro. Nós, como brasileiros que somos, gostamos de levar a vida numa boa. É próprio do brasileiro isso. Mas se você não percebeu, a vida não está nos levando numa boa. Está cada vez mais difícil viver e conviver. Por quê? Por causa das concessões. A gente foi abrindo precedentes para isso, precedente para aquilo, e o resultado é o descontrole total. É água ladeira abaixo, ninguém segura. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, diz o apóstolo Paulo aqui. E só assim o Deus da paz estará com vocês, convosco.
Não dá para ter qualidade de vida sendo descontrolado, descompensado. Não dá para querer ter paz abrindo a mente para a violência, para a injustiça. Não dá para ter a alma curada, sujeitando-a a um ambiente infectado e infeccioso. Não vai curar nunca. Pelo contrário, vai adoecer cada vez mais. Daí o apelo de Paulo para que nós sejamos minuciosamente criteriosos naquilo que permitimos entrar em nossos corações. Livros, revistas, noticiários, mídia, filme, novela, desenho, música, redes sociais, enfim, tudo aquilo que nos influencie negativamente, que nos deixa ansiosos, que nos deixa revoltados, que nos deixa angustiados, que nos deixa para baixo, que nos deixa infelizes, que nos deixa assustados. Essas coisas devem ser erradicadas da nossa vida. Eu sei que isso não vai acabar com o mal no mundo, é óbvio que não. Mas vai fazer a sua vida muito mais leve, muito mais agradável, muito mais prazerosa. Ninguém está dizendo para você ser um alienado, uma alienada, de maneira alguma. O que o apóstolo Paulo está nos instruindo aqui é para substituirmos o mal que entra e destrói pela palavra de Deus que, quando entra, constrói, edifica, abençoa, valoriza a gente, levanta a gente, nos enche de vida e esperança. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos no Senhor, porque Ele está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, coloquem tudo diante de Deus, diz Paulo. E como é que se chega nisso? Nesse patamar, enchendo a mente, enchendo o coração com tudo que é verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, digno de louvor. Essas coisas a gente não encontra no mundo, mas encontra muito, e de sobejo na palavra de Deus. Há poder nessa palavra, há esperança nessa palavra, há vida nessa palavra, gente. Que Deus nos ajude a nos encontrarmos na sua palavra, senão teremos que nos contentar com a salvação, porém vivendo uma vida medíocre. Deus não quer isso para nós, muito pelo contrário, Ele quer que sejamos realizados também nessa vida. Você não é mais um cidadão do mundo, uma cidadã do mundo. Você é um cidadão, uma cidadã do reino de Deus. Viva como tal. Tenha uma vida plena de paz, alegria, vitórias diárias sobre o pecado, uma vida poderosa, abençoada e cheia da esperança em Cristo Jesus. Qualidade de vida? Só na palavra de Deus. Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir. Essa palavra é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. É nela que você vai encontrar aquilo que você precisa, não é lá fora, não é do dinheiro, não é na fama, não é na bagunça. É aqui, na palavra de Deus, que você vai ser grandemente abençoada. Eu creio nisso, eu prego isso, vivo por isso. Amém. Que assim seja na minha, na sua, nas nossas vidas. Até a próxima.